Temos História da Música Brasileira, que é a nova categoria aqui do Tudo Sobre, que valoriza o erudito brasileiro, fazendo você descobrir e conhecer os grandes compositoras e compositoras dessa nação. E o compositor de hoje é muito foda. Ele foi o primeiro brasileiro a ter um reconhecimento enorme internacionalmente, na Europa e no mundo todo, batendo de frente com os grandes compositores da ópera italiana. Ele é o criador da famosa ópera O Guarani e é patrono da cadeira de número 15 da Academia Brasileira de Música. Um verdadeiro herói da pátria. Então não perca hoje tudo sobre Carlos Gomes. Olha, gente, é muito importante valorizar a cultura brasileira e repassar para que não caia no esquecimento. E você pode fazer sua parte dando apenas um likezinho aí embaixo, ajudando a este vídeo ser recomendado sempre que alguém quiser saber mais sobre a nossa cultura erudita brasileira. E não deixe de conferir a playlist do Tudo Sobre. Quem sabe o seu compositor favorito já não passou por aqui. Checa antes de me cobrar. Então vamos lá. Antônio Carlos Gomes, nascido no dia 11 de julho de 1836 e faleceu no dia 16 de setembro de 1896. Carlos Gomes nasceu numa segunda-feira, precisamente, numa casa humilde, em Campinas, São Paulo. A casa dele ficava na rua Matriz Nova. Quem sabe alguém que tá assistindo aí mora nessa rua, em Campinas. Sua família era de origem muito humilde. O seu pai, José Manuel Gomes, era músico de banda. E a sua mãe era dona de casa, Fabiana Jaguari Gomes. Agora se segurem para saber quantos filhos essa família tinha. 26 filhos. Não sabemos a ordem que o Carlos Gomes estava aí nessa sala de aula, mas ele era o mais novinho com certeza, porque todo o resto dos irmãos trabalhavam. Era muita boca para sustentar. Tinha irmão que consertava relógio, tinha irmão farmacêutico, tinha irmão que encadernava livro, tinha agricultores e até 2 padres. E com essa penca de filho, o papai Gomes teve uma ideia, falou assim: vamos montar uma banda de orquestra. Tem quase 30 filhos, a gente pode montar uma banda, tocar nos eventos, nas coisas e ganhar um dinheiro extra. E todos os filhos passaram a estudar algum instrumento musical. O pequeno Carlos Gomes era o mascote da banda. Ele aprendeu alguns instrumentos, mas focou no piano e também cantava super bem. Mas na família todo mundo era um pouco Julius, tinha que ter 2 empregos. Além de estudar para tocar na banda da família, Carlos Gomes começou a trabalhar num alfaiate. Ele costurava paletó. Olha que heróizinho, trabalhando, costurando roupa e ao mesmo tempo tocava na banda da família. Gente, aquela família era muito unida. E Carlos Gomes amava sua mãe, seu pai, seus irmãos, curtia muito sua família, estavam todos bem. Mas a vida trouxe uma desgraça muito grande pro pequeno Carlos Gomes. Foi bem cruel, na verdade. Quando ele completou 13 anos, a sua mamãe foi assassinada e até hoje ninguém sabe o motivo. Isso abalou bastante ele e toda a família. E foi com essa dor que a expressividade do pequeno Carlos Gomes começou a aflorar. Na missa de 7º dia, ele resolveu solar músicas ali na igreja para a mãe e ele cantou como nunca tinha cantado antes. Todos na igreja ficaram perplexos. Parece um anjo, ele é maravilhoso. Então foi a partir daí que o seu talento musical fora do comum começou a aparecer. Então ele passou a cantar na igreja músicas sacras. Músicas sacras, gente, é como se fosse a música clássica da igreja católica. São músicas maravilhosas e não sei se vocês sabem, a música sacra católica ela é inspirada na ópera italiana e com certeza foi a partir da música sacra que ele chegou na ópera e o futuro aguardava um dos maiores compositores de ópera da história. Então logo todo investimento musical passou a ser dado ao pequeno Carlos Gomes, afinal ele era o talentoso da casa. E adolescentezinho ainda ele já dava aulas de piano e canto para complementar a renda da casa. E foi na adolescência mesmo que ele começou a ouvir as óperas italianas e ficou apaixonado por essa linha de composição e pensou em investir em composição. Falou, por que eu não posso criar músicas? Ele já estava muito afim de compor ópera, certeza. E o compositor dele favorito era o grande, o maior Verdi. Nessa mesma época, estudando composição na sua adolescência, ele já compunha valsas, polcas, mas o que ele amava mesmo era a ópera. E óbvio, gente, como ele não tinha acesso a uma orquestra, a um coro, a um teatro, a figurino, tinha como ele, pequenininho no interior de São Paulo, compor uma ópera. Mesmo com todo aquele talento, né, precisava de
de apoio para compor uma ópera. Então ele começou a juntar dinheiro, a trabalhar mais, para ter acesso, né, ter dinheiro e investir em si mesmo. Então ele passou a dar aulas na capital paulista. Lá pessoas ficaram sabendo que ele era compositor. E ele era muito bom, sabe no que? Em compor hinos. Gente, naquela época as instituições, as escolas, os orfanatos, os seminários, as casas de não sei o que, todas as instituições tinham hinos. Hinos originais feitos para aquele lugar. E ele era muito bom em compor hino. Então ele ficou muito requisitado. Então ele passou a cobrar para compor hinos originais para todos os lugares. E foi assim que ele chamou a atenção do que ele queria chamar a atenção. A nobreza, a família real, ela sim poderia patrocinar ele para compor as óperas que ele tanto queria. E era uma coisa boa, sabe por quê? Porque a família real vinha da Europa, procriava aqui e a família gostava de arte, entretenimento e eles tinham que importar tudo da Europa. Agora, surgiu um grande compositor do interiorzinho ali, nem precisava importar, então era interessante para eles. Olha, um músico incrível, a gente não precisa nem trazer de navio. E com seus 20 e poucos anos ele falou assim: eu vou me mudar pro Rio, porque o Rio de Janeiro era um lugar muito musical. Promessas, promessas. E ele não foi de mãos abanando. Ele chegou lá com os rascunhos da sua primeira ópera. Isso mesmo, gente. Ele já tinha quase pronta uma ópera. Gente, eu sei que pra vocês parece uma coisa... Ai, ópera. Mano, é muito difícil fazer uma ópera, mas muito mesmo. Vocês acreditam que depois de juntar tanto dinheiro e de trabalhar tanto, em 1861, ele finalmente conseguiu estrear a sua primeira ópera? Lá no Teatro Lírico Fluminense, no Rio de Janeiro. Essa ópera se chama A Noite do Castelo. Gente, a ópera, ela tem a música, né, a música boa, e a história, que geralmente o compositor baseia em algum livro. Aí que a gente chama de libreto, que é o roteiro da ópera, a história. E essa primeira ópera do Carlos Gomes é baseada num livro de um escritor português, chamado Antônio Feliciano de Castilho. A história se passa num castelo mesmo, de um conde, na época das cruzadas, mó bacana. E, mano, foi um sucesso colossal, sem precedentes na história do Brasil. Ninguém tava acreditando que um brasileiro compôs aquilo. Era muito incrível pra ser verdade. Como assim, um menino de Campinas que fez essa ópera? Como assim? Era a primeira ópera dele e já tinha, assim, qualidade, assim, nível ópera italiana, gente. Era muito boa mesmo. Na estreia, no final, gente, as pessoas aplaudiam incessantemente. Foi tanto sucesso, mano, que o próprio imperador Dom Pedro II deu uma medalha pra ele. A medalha de honra, Ordem da Rosa. Olha que chique, gente. Agora sim, Carlos Gomes finalmente caiu nas graças da corte. O queridinho da nobreza. Mas o interessante é que a sua fama também se estendia pros plebeus, né? Pro popular. Ele era uma figura também, gente. Tinha cabelo grande pra cima. Era um verdadeiro ícone. Ele foi até garoto propaganda de um tônico capilar da época. O pessoal amava muito, muito Carlos Gomes. Um popstar brasileiro. Mas o seu coração, ligado à sua família, ao histórico familiar, deixava ele sempre muito melancólico. Ele tinha saudade de Campinas, do pai, dos irmãos. Não dava. Ele estava muito envolvido na sua carreira que estava em ascensão. Ele já tinha explodido e queria continuar fazendo o que ele amava, que era criar novas óperas. 2 anos depois, ele compôs a sua segunda ópera, a Joana de Flanders. Outro sucesso de tirar o fôlego. Então, não deu outra, gente. Qual o resultado? Os frutos vieram. O governo imperial decidiu dar uma bolsa de estudos para ele estudar na Europa. O Dom Pedro II em pessoa ofereceu bolsas de estudo para ele mostrar essas maravilhas lá na Europa. Ele falou: o Carlos Gomes, por que você não vai para a Alemanha? O Wagner tá lá, vai ter aula com ele, ele faz óperas incríveis. Mas tinha outra poderosa, esposa de Dom Pedro II, falou aqui: não, Carlos Gomes não tem que ir para a Alemanha, ele tem que ir para Itália. Lá sim tem grandes compositores de ópera. E era bem mais o estilo de Carlos Gomes mesmo. Fora que o ídolo dele morava lá, Verdi. Olha que poder do Carlos Gomes. Ele podia escolher entre 2 países com tudo pago. Mas Carlos Gomes era muito família. Pensava demais nos pais e nos irmãos. Olha que fofo o gesto que ele fez. Ele falou assim: eu só vou aceitar essa bolsa se você dar um emprego pro meu pai antes de eu ir. Porque eu não vou deixar eles aqui desamparados. Ai, que gesto filial mais amoroso.
isso? Dom Pedro, eu quero que você dê um cargo pro meu pai de mestre de capela, que era o sonho do pai dele. E o Dom Pedro II cedeu, gente. Falou, não, dou esse emprego pro seu pai. Bom, sabendo que sua família e seu pai estavam amparados, ele aceitou a bolsa de estudos para estudar na Itália. Ele partiu no dia 8 de novembro de 1863, num navio. Todos os familiares, amigos e admiradores foram despedir no cais, dando tchau, todo mundo chorando. E ai, tchau. Pensa, gente, um menino humilde de Campinas atravessando o Atlântico para arrasar na Europa com suas óperas. Bom, ele desembarcou em Portugal, onde lá ele já tinha em mãos várias cartas de recomendação do próprio imperador, ou seja, ele conheceu os melhores contatos. Daí começaram suas viagens, ele foi para Paris, ouviu várias músicas incríveis, conheceu várias pessoas do meio da música e depois foi para Milão, onde ele estudaria no Conservatório de Milão. E lá ele conheceu o diretor desse conservatório e foi amor à primeira vista. O diretor se apaixonou por ele, pela música dele, ficou encantado. Era impressionante como as melodias de Carlos Gomes encantavam onde ele ia. Então a música dele começou a ser executada por toda a Itália. E nem a crítica falava mal. Pelo contrário, só elevava o trabalho musical de Carlos Gomes e também a população apaixonada pelas músicas. Assim ele recebeu de cara vários diplomas de compositor supremo, Master Blaster. E pronto, todas as grandes salas que nunca uma música brasileira tinha sido tocada antes foi palco de suas obras brasileiras. E com todo esse estímulo, quem não tem inspiração suficiente para virar uma máquina de compor ópera? Mas escuta essa, gente. Senta, escuta essa. Carlos Gomes já era uma celebridade na Itália. E ele sempre foi de dar voltinha na rua, no pôr do sol, pra ficar refletindo, melancólico, com saudade do Brasil. Gente, ele morria de saudade do Brasil. E foi numa tarde, assim, que ele tava andando, um menino viu ele, assim, de longe, e falou, ah, é o Carlos Gomes. E gritou, assim, pro Carlos Gomes, eu não sei falar. Eu Guarani, história interessante dessa vagem de Brasília. Ah, um guri falou assim, gente, o Guarani é uma história de um índio selvagem. Na verdade, esse guri tava falando era de um romance de José de Alencar. E deu estalo no Carlos Gomes. Falou, gente, eu preciso fazer uma ópera sobre essa história. E subitamente o genial compositor Carlos Gomes já tinha praticamente toda a música criada na sua cabeça. E assim surgiu O Guarani, a ópera que imortalizou Carlos Gomes. Conhecidíssima, arrepia. E a grande estreia dessa ópera aconteceu no dia 19 de março de 1870. Sim, gente, essa ópera foi o seu trabalho mais popular. O tema ficou tão chiclete que atravessou continentes. Tocou nos Estados Unidos, tocou em toda a Europa. E tinha índio na história, sabe? Era super interessante. Gente, uma das melhores óperas da história tinha sido criada. E era brasileira. E passou a ser uma das óperas mais executadas na Itália. Mas foi outra coisa que zerou a sua vida, que lacrou para sempre a história de Carlos Gomes. Vocês sabem, né, que o Carlos Gomes cresceu ouvindo ópera italiana e o seu ídolo, o seu deus da música era o Verdi, certo? Mano, o próprio Verdi foi assistir o Guarani com o Carlos Gomes regendo. E no final, o Verdi em pessoa foi falar com o Carlos Gomes, falou que, sabe o que aconteceu? Você começa onde eu termino. Foi essas palavras que ele disse por Carlos Gomes. E, claro, o Carlos Gomes teve um troço, com certeza. Imagina, passando a coroa pro Carlos Gomes, um dos maiores compositores de ópera italiana. Ai, meu Deus. E, gente, ele tinha apenas 30 anos de idade. Bom, ele estava no topo do topo do topo do topo do topo. E nessa época ele se apaixonou. Ele se casou na Itália com uma tal de Adelina Perri, uma esposa muito dedicada que teve 5 filhos com ele. Nunca deixou de compor várias óperas. Compondo. Mas sabe de uma coisa? Ele era muito patriota. Desde que ele chegou na Itália, ele já queria voltar pro Brasil, porque ele amava o país dele. O tempo todo ele pedia pra voltar ou arranjar alguma desculpa para que, né, a corte autorizasse esse retorno dele ao Brasil. Mas por ordens da realeza, ele era obrigado a ficar na Itália, porque era muito requisitado. Dava muito dinheiro também, né, as apresentações e as óperas inéditas que ele criava toda hora. Mas passou um tempinho, finalmente ele arranjou uma desculpa para ir pro Brasil. Uma pessoa da corte, um conde, um lorde, falou assim, olha, eu quero encomendar um hino. Eu sei que o Carlos Gomes é o melhor compositor de hinos e eu quero que ele venha no Brasil, aqui na Bahia, compor um hino para mim. E graças a esse trabalho com
compondo o hino, ele teve a oportunidade de voltar pro Brasil finalmente. Mas ele mal pisou na Bahia, no Brasil, já foi chamado de volta pra Itália. A alegria durou pouco. Em 1891 ele foi chamado de volta pra Itália, tadinho. Nem conseguiu ver a família. Era uma pressão muito grande, né? Ser Carlos Gomes, amado na Europa, ele tinha que voltar. Mas essa pressão toda custaria a sua saúde. Os próximos anos não foram nada bons. Chegando na Itália, pior aconteceu. Os 4 filhos dele morreu. Sobrou só um. Ele descobriu um tumor na garganta. E de sobra, Dom Pedro II foi exilado. Porque nessa época aconteceu a proclamação da República. Então não tinha mais o Dom Pedro para patrocinar ele. O seu protegido estava desamparado. Isso fez ele perder muitas regalias. Mas quem espera sempre alcança. Apesar de todas essas desgraças, aconteceu uma coisa muito bonita. Construíram um conservatório em Belém do Pará. E esse conservatório se chamava Conservatório Carlos Gomes. A surpresa era: ele ia ser diretor e dono desse conservatório. Ele ficou nas nuvens, ele não acreditou. Falou: nossa, além de ir pro Brasil, eu vou ser dono, diretor de um conservatório com meu nome. Era tudo que ele queria, gente, voltar pro Brasil e viver numa escola de música pra sempre, com o nome dele. E aconteceu, ele voltou pro Brasil em 1896. Já tomou posse ali de diretor do conservatório, Carlos Gomes. Que presentão, né, gente? Mas a vida não é mar de rosas. A saúde dele começou a piorar bastante. Do nada, os tumores na sua garganta aumentaram e ficaram cada vez mais fora de controle. Ele tinha dores horríveis, naquela época não tinha como medicar. Passava por diversas cirurgias pra tirar um pedaço do tumor, pra ver se aliviava, mas não adiantava nada. Era dor e muita dor. Gente, mesmo ele lutando pela sua vida, ele resolveu compor a sua última ópera, a sua ópera final, que nunca havia sido criada. Todos aguardavam essa ópera final, mas não deu tempo, gente. Não deu tempo. Ele deu uma piorada, ficou de cama. Poucos dias depois, gente, 16 de setembro de 1896, ele faleceu às 22 horas da noite. Amigos, médicos presenciaram a cena e a cidade toda parou. As pessoas saíram nas janelas e nas varandas e começaram a cantar. E quem tinha instrumento começou a tocar os acordes do Guarani, numa versão fúnebre, em homenagem ao Carlos Gomes. O seu corpo foi embalsamado e ficou num salão desse conservatório Carlos Gomes durante anos, para momentos cívicos e eventos musicais. Pensa, corpo presente. Mas passou um tempo, o estado de São Paulo falou: não, o corpo de Carlos Gomes pertence a Campinas. E foi lá que eles fizeram um grande monumento, que na verdade é um túmulo, né? É um monumento que tem o corpo dele lá dentro. E 70 mil pessoas participaram do sepultamento de Carlos Gomes. Foi magnífico, porque foi ali, em Campinas, que ele foi feliz, perto da sua família. Bom, gente, agora vamos a algumas curiosidades sobre Carlos Gomes. Carlos Gomes era maçom. Sei lá o que isso significa, mas ele era, olha que legal. Gente, sabe esse monumento, túmulo, que tem o corpo dele em Campinas? Então, que 70 mil pessoas foram. Uma dessas 70 mil pessoas era Santos Dumont, o criador do avião, que era grande admirador de Carlos Gomes. Ele foi o primeiro a colocar a primeira pedrinha, com essa pazinha aqui que vocês estão vendo. Chama colocar a pedra fundamental, como se fosse jogar a primeira mão de terra, né? Falando em estátua e monumento, Carlos Gomes é o compositor brasileiro com mais estátuas e bustos espalhados pelo Brasil. Tem São Paulo, Rio, não sei onde. Tem até estátua dele na ilha de Paquetá, que ele nunca foi. Na verdade, aconteceu um evento musical nessa ilha e uma princesa estava presente. E ela ouviu músicas de Carlos Gomes e ficou tão apaixonada que mandou erguer uma estátua dele nessa ilha. O único filho sobrevivente de Carlos Gomes foi presenteado pela corte com uma pensão vitalícia do grande herói Carlos Gomes, que era seu pai, pelos serviços prestados à música mundial. Agora, essas aqui vocês não vão acreditar. Vocês acreditam que na época da proclamação da República, Carlos Gomes foi chamado para compor o hino nacional brasileiro? Ai, gente, imagina se o hino nacional fosse do Carlos Gomes, seria uma coisa maravilhosa, sendo ele o maior especialista de hinos da história do Brasil. Mas ele recusou, gente, recusou em respeito ao Dom Pedro II, que estava exilado. Bom, gente, é isso, espero que vocês tenham gostado do Tudo Sobre Carlos Gomes. Escreva aí nos comentários qual é o próximo compositor aqui do Tudo Sobre. Então é isso, né? Um beijo do Franz.